Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Falando aí um pouco sobre a matéria que nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar o capítulo 28 e 29, falando sobre a colonização, ou o neocolonialismo, o imperialismo na África e na Ásia, tá? Então, peço a vocês aí que já deixem o like de vocês e falando um pouco, nós já vamos diretamente para o vídeo para que ele não fique muito longo, mas falando aí um pouco sobre o imperialismo, que é um reflexo, né, do novo mundo que se apresenta a partir da segunda revolução industrial, né? Nós temos a primeira na segunda revolução industrial, já lá entre a segunda metade do século XIX e também a primeira metade do século XX, nós temos o que nós chamamos de neocolonialismo, novo colonialismo. Por quê? Já no processo de expansão da segunda revolução industrial, nós temos aí uma corrida por matérias-primas e também por mercados consumidores. E isso faz com que novas áreas devam ser exploradas, novas áreas territoriais, países, em busca de matérias-primas para produção de produtos e também de mercado consumidor. Então, a forma encontrada, entendida e encontrada naquele momento era o controle de áreas mais deficitárias ou mais dependentes desses países que nós chamamos aí de potências, enfim, que dominavam, países industrializados, que passaram a dominar regiões tanto na África quanto na Ásia e também, de certa forma, aí na América também, que passou a ter totalmente aí as suas áreas controladas. Já os europeus, né, eles saíram na vanguarda nesse processo de expansão neocolonialista, né, lá como, por exemplo, a Inglaterra, a Bélgica. Nós vamos ver isso mais à frente. Lá na página 41 da nossa apostila, vem mostrando aqui o sistema colonial, antigo sistema colonial e neocolonialismo. Faz aí um quadrinho mostrando, né, a diferença, né, as principais regiões dominadas, né, lá do século XV ao século XVIII, né, o que nós chamamos de sistema colonial. O principal naquela época era a América, agora é África e Ásia, né? Os principais países que colonizaram era Portugal e Espanha, agora é Inglaterra e França, que saem na frente nesse processo do novo colonialismo, tá? A política encontrada que era feita, né, lá no primeiro antigo sistema colonial era o mercantilismo, agora passa a ser o imperialismo. A ideia principal, né, que era uma forma direta na verdade eles controlavam o país, né, ou o local, a área de influência de várias formas, tá? E aqui também nós vamos mostrar aí um pouco sobre elas. É importante dizer que a nossa apostila ela é bem clara, trazendo aí em quadros muito simples para que você possa entender e compreender exatamente o que a gente está falando. Então, com o objetivo de controlar essas áreas e ter sobre o seu domínio tanto o mercado consumidor quanto matérias-primas como petróleo, minerais, tá? Algodão, enfim, várias matérias-primas para a produção de produtos, tá? Ferro, enfim, nós temos aí o controle, a busca pelo controle de matérias-primas e também o mercado consumidor, tá bom? Então, lá na página 42 vem falando sobre os tipos de colonização que existiam. Por exemplo, a área de colonização, que eram três tipos, né? Primeiro aí a área de colonização, onde nós temos aí o principal tipo que ocorre aí quando toda a região está sob o controle militar, político e econômico. Militar, político e econômico, tá? Sob o controle, exemplo, Argélia e África do Sul. Por exemplo, a África do Sul foi um controle total da Inglaterra, tá? Depois nós temos o protetorado, que era quando os governantes locais são submetidos
e subordinavam-se, né, a uma autoridade europeia. Então, o controle político governamental estava na mão da metrópole, né, que seria assim, né? Um exemplo aqui, Índia e Egito, que também estavam sob o domínio inglês, tá? E por fim nós temos a área de influência, que quando os governantes locais são mantidos, porém é imposta a assinatura de acordos comerciais, qual é o caso, por exemplo, da China com a Inglaterra, tá? E alguns outros países. O que aconteceu? Um exemplo aqui simples, né, da China é quando o governante ele fica ali, só que para que o país não intervenha mais forte dentro daquela nação, eles são obrigados a assinar acordos e tratados de comércio de áreas, né, cedendo áreas, cedendo alguma coisa para a metrópole. A extração de riqueza aí do poder desses continentes que ficaram renegados aí a uma subordinação total aos países que o dominaram. Como, por exemplo, é o caso do continente africano, que é riquíssimo, tanto culturalmente quanto também de riquezas naturais. O continente africano ele foi totalmente repartido e dividido lá na Conferência de Berlim, né? Onde, por exemplo, essa divisão, essa partilha foi organizada aí por Otto von Bismarck, que era aí o primeiro-ministro alemão, né? Ele criou essa Conferência de Berlim, essa Conferência de Berlim, com o objetivo aí de dividir a África. E isso trouxe uma grande... dividir a África entre os países industrializados, entre as principais potências da época. Isso trouxe uma consequência devastadora para a África, que até hoje nós temos guerras entre tribos rivais que ficaram dentro do mesmo território. Tribos que lutavam, passaram a lutar entre si, ou que lutavam antes entre si, ficaram no mesmo país. Essa divisão feita entre os países europeus não levaram em conta a cultura nem as divisões sociais e regionais que existiam naquela época, tá? Isso também aumentou e acirrou ao preconceito também racial e a disputas por territórios, né? Tanto na África quanto fora dela. A diminuição e a depreciação do continente africano e também da cultura negra, que já vinha se arrastando desde o processo também colonial, lá do século XV ao século XVIII, e se estendeu mais até o período neocolonial. Então, nós temos aí vários tipos de problemas que vão ocasionar lá também na Primeira Guerra Mundial. Problemas hoje de partilhas de áreas de influência que vão levar ao processo da Primeira Guerra Mundial. Mas vamos nos ater aqui e vamos continuar falando um pouco sobre a divisão e o processo aí do neocolonialismo. Falando das potências que participaram dessa divisão, né, nós podemos destacar que a Inglaterra, que era a que tinha a maior possessão, a maior quantidade de colônias, tá? Nós temos aqui a Alemanha, que ficou aí com Camarões, Sudeste Africano e também a África Oriental. Portugal ficou com Angola, Moçambique, Guiné. Também nós temos a Itália, que ficou aí com a Líbia, Somália, enfim. Bélgica também, que ficou com o Congo, vai só se chamar Congo belga, tá? E vários outros que começaram também pegaram uma partezinha da África, enfim. A África chegou a ter 90% do seu território dividido em possessões de países industrializados europeus. Essa grande exploração, né, do neocolonialismo fez aí com que o Canal do Suez, né, que a criação do Canal do Suez aí, que foi uma parceria entre a Inglaterra a França, criaram aí o Canal do Suez para que os produtos pudessem chegar mais rápido à Europa. Nós temos também
a crise do Marrocos, que foi uma consequência também da dominação, e também a Guerra dos Boeres, que foi aí o embate entre os holandeses, aí também os ingleses, mas coube aos ingleses a ter o controle total da região sul-africana, tá bom? Mas é interessante aí que esse processo de dominação, né, neocolonial trouxe muitas consequências até os dias de hoje, tá bom? Então, no capítulo 29, nós vamos falar sobre a Ásia, né? Sobre como se deu aí o imperialismo na Ásia. Nós podemos começar aí pelo caso da Índia, né? Que foi uma possessão francesa, haja vista que a Índia já tinha sido dominada pelos portugueses, depois franceses e, por último, os britânicos, a partir aí do século XVIII e século XIX, né? Meados do século XVIII, século XIX, se tornou aí, ficou sob o controle dos britânicos. Embora, entre diversas coisas que ainda tinha, um dos pontos mais importantes que era de interesse dos britânicos era o algodão, que era fabricado lá, que era produzido, né, em grande quantidade. Então, devido ao tamanho da Índia e a quantidade de recursos que ela disponibilizava, a França a Inglaterra, né, contratou aí cerca de 200 mil jovens indianos para participarem aí da força de controle da Inglaterra, tá? Dentro disso, nós temos esse controle indiano sobre esses jovens, mas eles tinham que garantir o monopólio, né, o controle britânico sobre os indianos. Mas se tornou uma ação de alto risco, porque você dá armas, né, na mão de dominados, né, ficaria bem complicado. E foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Mediante aí alguns pontos, né, houve o que nós chamamos de cipaiós, né, que eram os jovens, né, indianos, eles eram conhecidos como cipaiós. E essa revolta ela durou de 1857 a 59, que foi uma revolta desses jovens, né, militares que ficavam sob o controle aí que garantiam o controle da Índia sobre o dos ingleses sobre o território, e eles resolveram se voltar contra os ingleses, principalmente devido aos baixos salários, também os conflitos étnicos que existiam, culturais, religiosos que existiam dentro da Índia, né, que ameaçavam aí as tradições indianas, também medo da imposição do cristianismo, como também lá, né, que era um local já que existia uma predominância do hinduísmo e também do Islã. Existia sim o medo deles fazerem uma cristianização de todo o território. E por último, o uso de banha, né, animal no revestimento aí dos cartuchos do novo rifle que seria utilizado, né? Já visto que eles acreditam que a Índia, os indianos, né, acreditam que a vaca, né, ela é um animal sagrado, né? Então houve uma insatisfação muito grande. E eles se voltaram contra os ingleses, né? Até mesmo os ingleses, para conter esse avanço deles, nessas revoltas que começaram a acontecer, os ingleses tiveram que mandar reforços para a Índia para poder conter toda essa insatisfação popular que existia lá na Índia. E devido à quantidade de pessoas, eles não conseguiram dar conta logo de início. Já o predomínio dos ingleses sobre a China, né, falando de mais um caso aí, os chineses, eles havia culturalmente uma resistência muito grande dos chineses contra os produtos que vinham de fora. Tanto é que só havia um porto
que trabalhava aí com alguns produtos ingleses, mas esse porto também, e tanto a população, não eram muito adeptas aos produtos chineses, aos produtos ingleses. O que eles fizeram? Precisavam achar uma forma de poder dominar o mercado chinês, que era um mercado já, naquela época, bem populoso. E eles precisavam de uma quantidade, eles precisavam de dominar esse mercado. E aí foi quando os ingleses descobriram aí a papoula, né, o ópio, que era feito da folha da papoula, né, que era uma planta que era alucinógeno, né, e foi uma forma deles incutirem isso, colocarem isso na sociedade chinesa, coisa que realmente trouxe muitos efeitos nocivos à população chinesa logo de início, né? E a Guerra do Ópio, que durou de 1839 a 1842, foi muito nociva para a China, né? Foi um conflito, né, entre a China e a Inglaterra, onde a China fez diversos tipos de ações para combater o tráfico, combater os traficantes de ópio e tentar lutar de frente contra a Inglaterra, mas a China não conseguiu fazer frente ao poderio tanto militar quanto econômico, porque a Inglaterra também enviou alguns ataques, né, alguns navios à China, tá? E com a vitória da Inglaterra, né, a China foi levada a assinar alguns tratados, como por exemplo o Tratado de Nanquim, que tinha aí como alguns pontos, né, a abertura de 5 portos, né, para livre comércio, também a liberação do comércio do ópio, a entrada de Hong Kong por um período de 155 anos e também o pagamento de indenizações, né? Então, entre 1856 e 1860 ocorreu uma segunda guerra do ópio, onde também foi vencida pelos ingleses, tá? Um caso atípico foi da região, né, foi o caso do Japão, né, que através da Revolução Meiji, né, que levou o Japão a um grande crescimento, e também evitou que os japoneses fossem dominados por potências europeias, fez do Japão também um país imperialista. Por quê? Porque a partir desse mesmo período do imperialismo no mundo, o Japão estava se expandindo e mostrando aí a sua força militar através da Guerra Sino-Japonesa, né, que foi um conflito aí de interesses na região da Coreia, onde o Japão derrotou a China, tá, e pegou o controle aí da ilha de Taiwan, que é hoje Taiwan, e também da Guerra Russo-Japonesa, que foi uma disputa aí pela área da Manchúria e também da Coreia, tá? Então, o Japão, ele atipicamente é um pouco diferente aí dos chineses e dos indianos. O Japão, ele se mantinha independente e também com um processo aí de expansão dentro do Oriente, tá bom? Então, chegamos ao final de mais um capítulo. Eu espero poder ter ajudado vocês, colaborado com vocês, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que nós vamos estar respondendo, beleza? Galera, um grande abraço e encontro vocês nos próximos vídeos. Valeu!